Bem, pessoal, hoje nós estamos na última mensagem da série Fé Cristã e Esfera Pública. Olha, eu orei muito para que a gente pudesse ter esse tema tratado na nossa igreja, porque são temas que atravessam a nossa vida em sociedade. É Deus querendo mover o coração da gente para a gente ter um testemunho mais vivo e voltado para as necessidades das pessoas nesse tempo. Pessoas que precisam ouvir da graça de Jesus, pessoas que estão vivendo verdadeiros dilemas na vida, mas o Evangelho não chega até eles. O Evangelho de Jesus, aquele que Jesus pregou, aquele que ele ensinou. Tudo bem, Kézia? Que joia te ver. Que bom. Então depois eu vou ter que dar um aviso para você de novo, tudo aquilo que eu já falei anteriormente. Mas depois. Na nossa confraternização a gente conversa melhor. Bom, aí depois que a gente começou a fazer essa série, eu comecei a perceber que tem muita coisa que não pode ficar só entre a gente, só numa rede social. Eu quero ir mais além. Eu quero pegar todo esse conteúdo e a gente transformar em algum material, alguma coisa, alguma fonte de informação que possa servir para as pessoas nesse tempo. Para que irmãos e irmãs de outras igrejas, pessoas interessadas no Evangelho, independente da denominação que pertençam, possam ouvir Jesus falar sobre essas questões relativas aos direitos humanos, por exemplo, justiça social, cuidado com o meio ambiente. O que Jesus tem a falar sobre isso? Eram essas questões que me motivaram a preparar essa série de mensagens. E nesta última mensagem da série, quando eu estava terminando de preparar o esboço da mensagem, eu li uma reportagem, acho que foi sexta-feira que saiu, se eu não me engano, no jornal A Folha de São Paulo. O Prêmio Nobel de Física disse que a humanidade, ou que a vida sobre a face da Terra, tem no máximo 50 anos. Fique apavorada, Dailide, pode. A gente só tem 50 anos para comer os teus pudins. Então vamos comer tudo que a gente puder. É o risco, né? Hoje pela manhã eu li mais uma coisa, assim, os dados sobre a vida no planeta estão sendo atualizados quase que diariamente sobre os riscos que a gente corre. Hoje eu li que em 4.000 anos, os oceanos nunca se elevaram tanto. Já tem cidades na orla, lá no litoral da China, que já estão em situação de risco. Não sei quais são, nem me pergunto, só li a manchete e o corpo do texto, de que em 4.000 anos nunca os oceanos se elevaram tanto. Isso é um sinal do aquecimento global e os pesquisadores afirmam que se o planeta Terra aquecer mais de que 1,5 grau, imagina, mais do que 1,5 grau na média, nós já não temos mais condições de vida sobre o planeta. São dados assim, que, se você me perguntar, mas pastor, eles podem ser cientificamente comprovados? Bom, eles não falariam isso se não fosse resultado de uma pesquisa séria, de observações. Eles têm satélites, eles têm controladores do ambiente, eles calculam os movimentos das formas de vida, essas migrações todas, e eles sabem muito mais do que qualquer um de nós, de tal maneira que não dá para a gente dizer assim, eles estão mentindo. Isso aí não é bem assim. Olha, eu coloco um pé atrás e digo, já está na hora da gente fazer alguma coisa. Por isso que o tema da mensagem de hoje é sobre o cuidado com a vida. Nossa preocupação hoje é
falar sobre o cuidado com a vida. Então, nós vamos refletir na nossa mensagem de hoje sobre o que Jesus tem a dizer sobre fé cristã e cuidado com a vida na esfera pública. A gente já entendeu que esfera pública é o lugar onde a gente existe, onde a gente está. É a rua, é a comunidade, é a nossa família, é a nossa escola, é o nosso trabalho. É isso que está no nosso entorno. É o lugar onde a gente existe. E aquilo que a gente pode fazer hoje para a vida que está sob risco no planeta é cuidar dela. Cuidar da vida com um amor que só encontramos na pessoa de Deus, um amor igual. Deus é o Deus que ama a vida, porque Ele criou a vida. A vida foi feita por Ele. E ninguém melhor do que Deus para fazer esse chamado para a gente poder cuidar da vida. Eu escolhi um texto do Evangelho de João, porque a pergunta é o que Jesus tem a dizer, né? O Evangelho de Lucas, aliás. Capítulo 12, verso 24. Lucas 12, 24. Olha que coisa linda, né? Tem pessoas que vêm ainda para a igreja com Bíblia de papel, né? Não é igual o pastor que vem de celular, assim, na Bíblia. Tem pessoas assim ainda vivemos nesse mundo, né? Olha lá, ó, casal antenado é isso, um com celular e outra com a Bíblia. É isso, gente, assim que é o mundo, né? E vamos adiante. Lucas 12, 24 diz assim: observem os corvos, não semeiam, nem colhem, não têm armazéns, nem celeiros, contudo, Deus os alimenta. E vocês têm muito mais valor do que as aves. Amém? Por que a gente tem valor? Mais do que uma ave. Porque a gente é a expressão máxima da vida. A gente tem tanta vida, que a gente pode usar a nossa vida para cuidar da vida. É o único ser no universo, estou usando aqui o conceito do astrofísico brasileiro que ganhou um prêmio, né, lá nos Estados Unidos, da Fundação Templeton, de espiritualidade. Ele disse que a vida é rara, e é por causa disso que ele ganhou, porque nós somos o único ser, num raio de não sei quantos mil anos-luz, capaz de cuidar da vida. E só tem condição de vida onde? Aqui. Só nessa bolinha, nessa esfera azul, nesse pálido ponto azul. Quem usou esse termo foi bom, eu não vou lembrar dos nomes certos, né? Mas um pesquisador que olhou para a Terra e estava lá, aquele pontinho azul. Disse, olha, nós estamos aqui, nesse pálido ponto azul. O único lugar em toda essa esfera aqui, tudo isso aqui. Tá? A tela pretona lá, cheia de pontinho brilhoso. No meio estava o pontinho azul da Terra. Nesse pontinho aqui, nesse pálido ponto azul, é o único lugar que tem vida. E nós, aqui, cuidando dessa vida. Nós somos o único ser, num raio de milhares de quilômetros, de anos-luz, falando anos-luz, que é aquela velocidade que a energia elétrica a energia da luz corre durante um ano, ou durante um segundo, aliás. Durante um segundo. Já porque é um segundo? Você vai ali e acende. Então, essa é a velocidade da luz. E isso percorrido durante um ano. Imagina. Quantos anos você teria que percorrer para chegar nisso? Milhares de anos. Nós estamos sozinhos. Pelo menos numa esfera de milhares de anos-luz. Ah, não estamos sozinhos mesmo? Estamos sozinhos. Se dê conta disso. A vida é aqui. Só temos aqui para viver.
não vivemos em Krypton. Conhece essa história, Cristina? Krypton era a terra onde nasceu o super-homem. E aí a vida no planeta de Krypton ia acabar. Aí o pai do... Como é que chamava? Como chamava ele? Sorel? Sorel, acho que é. Fez uma nave bonitinha, colocou o bebê ali dentro, tudo arrumadinho, e despachou. Só tem um lugar onde nosso filho... Jorel é o nome dele. Que o nosso filho vai conseguir viver. É aqui no planeta Terra. A gente não tem isso. Isso é só na ficção. Não, isso não vai acontecer conosco. Gente, eu tenho... que Deus abençoe a leitura da sua palavra, né? A gente descobrir o valor que a gente tem para Deus, o valor da nossa vida para Deus. Deus sabe o valor que nós temos. Eu tenho para mim, gente, que a esfera pública é um espaço para a gente cuidar uns dos outros. Esfera pública é espaço de cuidado. Não é para a gente somente respirar oxigênio, ocupar espaço, poluir o planeta jogando lixo no chão, não é? Fazendo esgoto no planeta. Né? Esfera pública não é isso. A esfera pública é espaço para que a gente possa exercitar o cuidado. É o espaço da nossa realização como existentes no mundo. Se eu estou vendo vocês aqui hoje, é porque eu existo. Descartes estava enganado. Não é porque eu penso, mas é porque eu estou junto de vocês é que eu existo. Eu me relaciono, eu cuido e sou cuidado, porque eu existo. E vocês também. E quanto mais a gente puder se cuidar, mais valor vai ter essa existência. Essa é a lógica do cuidado. O cuidado envolve uma relação complexa. A ideia de complexidade, assim, não é que é difícil. Complexidade é o fato de que tudo está ligado com tudo. Cada coisa que eu faço contribui ou destrói o cuidado que eu devo ter com o meu próximo. Tudo está relacionado. Se eu reclamo da conta de luz, pode ter certeza que isso contribui ou destrói alguma relação mais adiante. As coisas que eu falo, as coisas que eu penso, as coisas que eu faço, as coisas que eu consumo, o modo como eu me visto, como eu escolho as minhas roupas, tudo está relacionado a essa complexidade. Por que que tem essa complexidade? Porque quem cuida, se insere na realidade do outro. E aquele outro onde eu me meto, sem ele pedir nada, é alguém que também precisa de cuidado como eu preciso. Então, desse modo, a maneira como a gente vive está intimamente relacionada com o cuidado. Tudo que eu faço cuida de alguém. Cuida de tal modo que pode contribuir ou pode prejudicar. Pode fortalecer, como também pode destruir. Eu fiz uma relação aqui de 3 coisinhas que envolvem o cuidado. 3 descobertas que precisamos fazer sobre o cuidado. A primeira é que o ser humano é construído pelo cuidado. Nós somos resultado de alguém que cuidou da gente. Então, alguém trocou minha fralda quando era neném, alguém me tirou da barriga da minha mãe, alguém me deu mamadeira, né? Alguém me educou, me ensinou a ler, alguém me instruiu, alguém escreveu livro para eu aprender, e assim por diante. Alguém cuidou, eu fui cuidado esse tempo todo. E vocês também, nós estamos juntos aqui. Alguém pregou o evangelho para mim uma vez, para que eu pudesse conhecer o evangelho.
A segunda coisa que precisa descobrir é que toda criatura, toda, quando eu falo criatura, eu estou falando desde o ser humano até o ser mais insignificante que existe no planeta Terra, desde o ser humano até a ameba. É um ser vivo, é uma criatura de Deus, todos e todas gostariam de ser objeto de cuidado. Todos os seres gostariam de ser cuidados. A gente quer isso, a gente almeja isso, a gente busca isso. É por isso que o jovem cresce, né? E busca a companhia de alguém. Constrói relacionamentos, vai buscar a sua rede de sustentação, de companheirismo, a rede de apoio para que possa viver. Todo mundo precisa. E a terceira coisa é que o ser humano, propriamente, ele é carente de cuidado. É carente de alguém que cuide dele. Somos nós. Ah, o pastor está carente. Tá, sim, com certeza. E vocês também estão. Porque todos nós precisamos de abraço. Todos nós precisamos de uma palavra de apoio. É da gente. Nós somos assim. Se não tiver isso, a gente morre. A gente se destrói. Então, o que eu quero dizer é que existe uma necessidade intrínseca a todo mundo de experimentar aquilo que ajuda a nossa existência. Aquilo que nos protege do sofrimento. Todos nós precisamos disso. E o cuidado é a resposta a essa necessidade. Tem um escritor chamado Martin Buber, que ele tenta demonstrar isso. Ele diz dessa relação entre o eu e o tu. Porque eu só existo se você existir. Ele diz, o eu se realiza na relação com o tu. Eu só sou Irênio porque eu tenho uma relação com a minha esposa, com a minha mãe, com o meu pai, com meus irmãos, com a minha igreja. Eu sou isso. E eu sou a síntese dessas relações que eu tenho com os muitos outros, os muitos tus que acontecem na nossa vida. E ele completa dizendo, toda vida atual é encontro. É a gente se encontrar um com o outro. E ao longo da vida a gente experimenta o cuidado de diversas formas. Seja recebendo, seja exercendo, seja construindo condições favoráveis para que esse cuidado aconteça entre nós. É assim que a gente cria os nossos filhos, assim que a gente luta pela organização da sociedade, pelas condições de trabalho, não é? Pela segurança do nosso bairro. Tudo isso é cuidado. Tudo isso é cuidado. Jesus se preocupou com isso? Com certeza, gente. Acho que Jesus foi o que mais se preocupou, o que primeiro se preocupou com essas relações de cuidado. Jesus percebeu já na sua época que as pessoas viviam desorientadas e sem esperança. A gente encontra essa expressão em Mateus 9,36. Ele, olhando para as pessoas, ele diz, ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. O que Jesus fez para cuidar de gente desamparada, de gente perdida, gente sem direção? Ele fez algumas coisas importantes, eu anotei aqui. Em primeiro lugar, ele demonstrou nas suas ações que Deus é aquele que cuida da vida. Deus conhece todas as nossas necessidades. Lembram do texto inicial, de Lucas 12? A gente deveria ler todo ele, porque a gente lê só um pedacinho, não entende a essência da mensagem. Mas vamos ler aquilo tudo. Portanto, eu lhes digo, diz Jesus, não se preocupem com as suas próprias vidas, quanto ao que comer, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. A vida é mais importante do que a comida,
e o corpo mais do que as roupas. Observem os corvos, não semeiam nem colhem, não têm armazéns nem celeiros, contudo Deus os alimenta, e vocês têm muito mais valor do que as aves. Sabe o que Jesus disse? Jesus cuida de todo mundo. Você não vê passarinho plantando, né? Você não vê peixe lançando a rede para poder, o mais forte, tubarão lançando rede para pescar tainha. Você já viu isso? Nunca vi. Ao contrário, né? Está lá, já está dado. A baleia sai lá do sul do oceano. Aí vem para cá com o bocão aberto, porque sabe que aqui tem alimento para ela. Está tudo dado. Deus está cuidando de todo mundo. Essa é uma descoberta importante que a gente precisa fazer, né? Deus cuida de nós, todo o tempo. A segunda coisa que Jesus ensinou é que a vida deve ser compreendida na sua totalidade. Porque às vezes você vai dizer, eu estou sofrendo agora, o meu salário não completa o meu mês, está faltando atenção, eu preciso de um relacionamento, tem que casar, não sei o quê. A vida não é só esse momento, não é só o aqui e agora. Você tem que olhar a totalidade. Deus está cuidando de você. Aí Ele sabe qual é a sua enfermidade, Ele sabe qual é a sua dor, Ele sabe qual é o seu problema e Ele tem a resposta. Jesus veio para que pudéssemos experimentar vida plena, apesar dos nossos problemas, apesar das nossas dores. Ele disse, eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Uma terceira coisa que Jesus ensinou é que a vida dedicada ao cuidado produz mais vida. Quanto mais você se empenha em cuidar das pessoas, mais você tem condições de uma vida significativa, uma vida que faz sentido. Consagrar a vida ao Senhor é um exercício de mais vida. Disse, não, eu vou cuidar de mim. Disse, olha, se você só cuidar de você, você vai se perder. Foi Jesus quem disse isso. Quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa, qual era a causa de Jesus mesmo? Era trazer salvação para o mundo. Então, se você pega essa causa de Jesus para cuidar do bem-estar e da vida de todas as pessoas, você tem mais vida. Quem perder a vida por minha causa, a encontrará. Pois que adiantará ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca da sua alma? Então, olha só, gente, tem umas coisas importantes para a gente ver, né? O cuidado define quem a gente é. Se eu sou egoísta ou se eu sou uma pessoa mais participativa. O cuidado define em quem a gente se torna. Se eu me tornei uma pessoa mais humana ou se me tornei uma pessoa mais individualista. O cuidado define também a forma com qual somos conhecidos. Quem é o Irênio? O Irênio é um cara legal, tá com todo mundo. Não, o Irênio só pensa nele. Então, há uma filósofa, acho que ela é uma das filósofas mais importantes para a gente conhecer hoje. Ela estudou o problema do nazismo na época do julgamento e tal. Ela era uma correspondente, o nome dela é Hannah Arendt. Ela disse o seguinte num dos livros dela: cuidar é estabelecer uma relação com a vida. E é nesse sentido que eu quero que a gente pense. A ausência de cuidado, ela só remete à necessidade de estabelecer princípios para a gente cuidar da vida. E sabe o que é isso, gente? Isso é ética. Não é nem evangelho. O evangelho é que é ético. O evangelho constrói uma ética para a gente cuidar do mundo, cuidar das pessoas. É uma ética que envolve uma ação, um jeito de agir.
É o Evangelho que nos interpela a adotar essa ética para a nossa vida, para a gente poder construir critérios para a prática da justiça, para a garantia de direitos, para a promoção da liberdade das pessoas. É isso que o Evangelho faz com a gente. O Evangelho desperta uma ética do cuidado. E essa ética do cuidado compreende as relações marcadas por aquilo que nós nos movemos, nossas emoções, nossos afetos, nosso amor, nosso respeito uns com os outros. Esses valores, esses fatores são essenciais para a gente viver bem com todo mundo e cuidar de todo mundo. Então, temas controversos, que quando a gente fala em ética, né? Vamos falar de quê? Vamos falar de aborto. Pode ter aborto, pode não ter. Diversidade de gênero. Como é que a gente lida com isso? Educação sexual nas escolas. Como é que a gente lida com isso? Problemas de bioética, como reprodução assistida. Então, são temas que vão esbarrar em aspectos morais que nós herdamos de muitos anos atrás e que nunca questionamos, nunca nos perguntamos, mas que são atravessadas por interpretações que vieram desse ambiente religioso que a gente vive. Que se a gente fizer uma leitura honesta, sincera, transparente das Escrituras, lá indo nos textos originais, nós vamos encontrar outras respostas. Então tem temas assim do tipo uso de biotecnologia. O que Jesus tem a dizer por isso? Eu acho que nada. Uso de robótica. Já acho que Jesus não está nem preocupado. Inteligência artificial. A humanidade vai ser controlada por um robô. Não, ele não está preocupado com isso, não. Jesus está preocupado com ações conscientes de pessoas que passam por uma transformação interior. Agora, essas preocupações éticas do nosso tempo, que vão interpelando a nossa fé, a nossa igreja, muitas vezes já fui convidado para falar sobre ética e queria que eu reforçasse os conceitos morais de uma determinada doutrina e dizer que elas estavam na Bíblia. Não, eu não vou falar isso não. Isso aí é uma interpretação literal da Bíblia, que a gente precisa repensar hoje, a maneira como a gente anda lendo a Bíblia nos nossos dias. A gente precisa repensar como que a gente está cuidando uns dos outros. É isso que a gente tem que pensar. Se a gente for falar de ética hoje, é disso que a gente precisa falar. Como que a gente está se importando com o nosso próximo? Como você se importa com seus filhos? Como você cuida deles? Como você cuida das pessoas da sua família? Como você os acolhe? Como você os respeita? Como você os ouve? Você quer que ele seja como? Como você estabeleceu como critério ou como ele é como pessoa? São essas questões que a gente precisa resolver. Eu chamo de ética do cuidado. Tem outros teóricos que já falaram sobre isso, mas eu não vou preocupar com os teóricos, não. Vou falar da ética do cuidado de Jesus. Jesus cuidando da gente e levando a gente a cuidar de pessoas. Primeiro, reconhecer que toda forma de vida importa. Toda, pastor, toda. Até a barata, a lagartixa, o mosquito. Toda forma de vida importa. Ah, mas então deixa viver. Não, tem que controlar. Tem que ter o controle, né? Se a barata prosperou na tua casa, é porque aconteceu algum desequilíbrio. Então não é você ficar com ódio ou nojo da barata, mas repensar a maneira como você está cuidando da sua casa. É isso. Ah, tem mosquito da dengue na minha casa. Assim, opa, não é tacar flint para poder. Flint é coisa tão velha, né?
Não se fala flerte há séculos. No nosso tempo era assim, não é, David? Aquela bomba assim horrível, né, que tinha que fazer muque. Mas você não bota inseticida para poder acabar com todas as plantas e as outras formas de vida que dependem, que alimentam a natureza. Você não vai fazer isso. Você vai cuidar dos lugares onde tem água empoçada na sua casa que você deixou. Aí você vai cuidar disso. Então toda forma de vida importa. É isso que Jesus diz. Ele ensina a gente a pensar nisso. Segundo, a compreensão da vida, ela é de que a vida é uma dádiva. É bênção, a gente está vivo. É bênção a gente estar junto. É bênção ver os seres vivos na natureza. É bênção ver a natureza como está. Você olha lá para o seu quintal, que bonito, né? Aí dá aquele vendaval, cai aquela folhagem toda, e você, nossa, vou ter que varrer tudo de novo. Vou acabar com isso, vou sementar tudo. Vou arrancar tudo e tacar cimento nisso aí, acabar com a natureza. Não, gente. Vida é bênção. Dá trabalho, mas é bênção. A terceira coisa importante é que a vida deve ser tratada dentro de todas as suas inter-relações, em toda a sua cadeia de relações. Outro dia li uma reportagem sobre onças pardas que invadiam casas na região do interior de São Paulo. Por que elas vêm assim? Não acontecia isso. É porque a gente ocupou o habitat delas. Então elas estão procurando algum lugar para se alimentar, onde ela vai buscar o alimento. Então, a cadeia de alimentação inclui a coitadinha da onça. Não é para você matar a onça, não. É para deixar ela viver e entender que ela pode também existir. Eu é que preciso respeitar a cadeia de alimentação dela, o lugar de vida dela, como é que ela funciona. Então, tratar a vida em todas as suas... E, em último lugar, a gente pensar na biodiversidade do planeta. Como que a gente pode contribuir com essa biodiversidade? Favorecê-la, criar as condições para que ela aconteça. Isso não depende só da gente, mas a começar da gente permitir que a biodiversidade seja preservada. Muito bem, gente. Agora vamos para a Bíblia, né? Como é que a gente vai fazer para que isso aconteça? A gente como crente, a gente na nossa casa, né? Gente, como é que eu vou fazer para que eu cuide da vida? Logo eu, que o Senhor vai me chamar para cuidar da vida. Outro dia eu ouvi uma palestra sobre as lontrinhas do Mato Grosso que estavam morrendo. Vamos salvar as lontrinhas do Mato Grosso. Gente, como é que eu vou fazer hoje aqui? Né? Não é disso que eu estou falando, não, gente. Eu estou falando da vida aqui do lado. Sabe onde é que está acontecendo o risco da vida? É onde o tráfico está atuando e levando os nossos jovens. Sabe aonde mais? É nas casas, onde o machismo está levando à violência doméstica, ao feminicídio. É dessa vida que a gente tem que cuidar, essa vida que está próxima, pertinho da gente. Então eu queria estabelecer aqui 3 princípios para a gente cuidar da vida na nossa casa, na nossa comunidade. Primeiro, o princípio da responsabilidade. O princípio da responsabilidade é um princípio teórico importantíssimo. Tem um filósofo que escreveu um livro sobre isso e ele fala sobre as gerações futuras. O nome dele é Hans Jonas, mas eu não vou me preocupar com a formulação dele. Mas a ideia da gente ser responsável por aquelas pessoas que estão ao lado da gente. Cuidar é tornar-se responsável por alguém, por alguma coisa.
eu sou responsável pelas condições de vida próximas a mim. A Escritura chama a gente a fazer um exercício de responsabilidade. Isso envolve a nossa fidelidade a Deus como Criador da vida, sabendo que a gente um dia vai prestar contas de tudo. Romanos 14, 12. Nós vamos prestar contas a Deus de cada coisa que Deus colocou sobre essa terra, a maneira como cuidamos uns dos outros. Ah, mas eu não tenho recurso. Não importa se você tem muito ou pouco, precisamos ser fiéis na nossa responsabilidade. Onde está isso, pastor? Lucas 16, 10. Envolve também um compromisso com aqueles que estão perto da gente, ao nosso lado, a nossa família, aqueles que convivem conosco, a vida em comunidade, no trabalho, na escola. Onde está isso, pastor? 1 Timóteo 5, 8. Ah, mas vou ter que procurar isso tudo para entender. Vai, mas fique com a seguinte informação. Ser responsável é fazer pelo outro aquilo que contribui para a valorização da vida do outro. Que ele se sinta importante em estar vivo. O apóstolo Paulo, ele disse na carta aos Coríntios, todas as coisas me são lícitas. Você pode fazer o que você quiser. Mas tem aquelas coisas que são mais convenientes, que são melhores. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Então nós temos que fazer um exercício de consciência para saber o que é melhor e promover aquilo que convém e aquilo que edifica. Né? Para a gente guardar isso aí para a gente. O segundo princípio é cuidar da casa comum. O lugar que a gente vive é o lugar de todos, não é um lugar só meu. Tem uma encíclica escrita pelo Papa Francisco que trata desse assunto. Também não vou entrar, ele fala sobre esse princípio do cuidado da casa comum, está nesse documento de 2015, que tem mobilizado cristãos em todo o mundo, de todas as denominações, para repensar a maneira como cuidamos do meio ambiente. Mas é bom a gente lembrar que esse documento, ele traz para a gente um princípio, que é cuidar das nossas relações com a vida. Não é só cuidar da vida do outro, mas cuidar da maneira como eu me cuido para poder cuidar do outro. Precisamos de todas as expressões de vida para que possamos viver de forma plena. O documento Laudato Si diz assim: é necessário voltar a sentir que precisamos uns dos outros, que temos uma responsabilidade para com os outros e o mundo, e que vale a pena ser bons, vale a pena ser honesto, vale a pena falar a verdade, vale a pena. Deus é o Senhor da vida e reivindica para si toda forma de vida. O salmista disse: do Senhor é a terra, tudo é dele, e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Aí, se eu falar do terceiro princípio, é o terceiro, já estamos terminando. É o princípio do respeito à diversidade. O direito do outro ser diferente de mim. Quem inventou a mesmice foi Satanás. O Criador fez tudo diferente. Você olha se uma árvore não tem uma folha igual a outra. É impressionante. Tudo na vida é marcada pela diversidade. De tal maneira que tudo está ligado um ao outro. Por que somos diferentes? Exatamente para a gente não ser tudo igual, para a gente não passar despercebido. Tudo está relacionado e constituem a base das nossas relações. A nossa família, todos somos diferentes.
Cada um tem o seu temperamento, cada um tem o seu jeito, cada um tem a sua mentalidade. E por que que é assim? Foi criado pelo mesmo pai, na mesma mãe, criado no mesmo bairro, recebeu a mesma educação. Como é que um foi dar para um lado e outro foi para o outro? Porque é assim mesmo. Graças a Deus. Porque todos nós somos diferentes uns dos outros para aprendermos a cuidar uns dos outros. Cuidar é ajudar o outro a crescer, a se tornar alguém melhor numa relação de cooperação e mutualidade. O apóstolo Paulo ensinou à igreja. Hoje foi na aula da escola bíblica, não é? Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo. Você já reparou o que tem aqui? São 3 distinções muito claras. É a distinção de etnia, judeu e grego. Você tem a distinção de classe social, escravo e livre, e tem a distinção de gênero, homem e mulher. No reino de Deus, não tem essas distinções. Todos somos iguais. Embora aqui a gente tenha isso tudo. Isso não faz a menor diferença para Deus. A gente que precisa entender que somos diferentes, porque precisamos uns dos outros. A diferença é para marcar a nossa necessidade de nos relacionarmos uns com os outros. Não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo. A unidade sonhada por Deus é a unidade em meio à diversidade. Para a gente concluir essa palavra, eu vou colocar algumas coisas importantes para a gente pensar e levar essa lição para a nossa casa. Cuidar é o que dá sentido à vida. É isso que faz a gente ter vontade de viver e fazer com que a minha vida possa ajudar os outros. Ah, mas o outro não quer. Ok, mas está ajudando. Pois conduz a esse sentido de realização como pessoas. Essa relação que é nutrida pelas nossas lembranças, pelas memórias que adquirimos ao longo da nossa existência, a partir do cuidado que eu recebi. Eu fui cuidado para chegar até aqui. E se eu cuidar de pessoas, eu vou abençoar mais ainda para que pessoas se sintam bem. O cuidado nasce de um sentimento, como um despertamento interior, como atendimento a um chamado interno, a fazer algo pelo bem, algo pelos que necessitam que seja feito para o seu bem. Cuidar requer que a pessoa responda a esse apelo que vem de dentro da gente. O apóstolo Paulo ouviu esse apelo. E quando ele ouviu esse apelo, ele ficou em dúvida. O que eu faço? Ajo ou eu aqui paro e vou morrer, já que eu vou para o céu mesmo? Por que eu vou fazer mais, né? Então é melhor eu pegar tudo e ser despachado logo. Não é verdade? Foi uma irmã na igreja que disse: ah, pastor, agora eu quero ficar só descansando. Tá bom, minha irmã? Vou orar para que Deus lhe dê o descanso eterno. As cruzes, pastor. Não, mas o que adianta? Você vai conseguir viver assim? O apóstolo Paulo diz: para mim, o viver é Cristo. Enquanto eu puder cuidar de pessoas para que Cristo tome forma nesse mundo complicado que a gente vive, amém, está valendo a pena. Agora, o dia que ele não quiser mais, ele me leva. Mas ele não levou, né? Então, vou vivendo. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Que palavra bonita, né? Vale a pena viver enquanto eu
fizer a vontade de Jesus. Vamos orar, gente. Vamos pedir a Deus que nos abençoe nesta hora, que essa palavra encontre lugar no coração da gente. Santo Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por esta palavra. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor é o Deus que nos chama a exercitar o cuidado no mundo em que nós vivemos. E permita, Senhor, que isso aconteça na nossa vida. Ó Deus bendito, fala ao nosso coração, coloque essas palavras na nossa vida e permita, Senhor, que elas se concretizem, se transformem em ações concretas na nossa vida diária. Te oramos em nome de Jesus. Amém. Bem, gente, chegamos assim ao final da nossa reflexão. Aos nossos amigos do YouTube, fica aqui a nossa palavra de gratidão por estar conosco e um convite para nos acompanhar, né, em novas séries que virão, né, no próximo mês. Vamos falar sobre a família, tem outros temas que a gente quer desenvolver também e que você possa nos acompanhar nessa jornada. Deus o abençoe, Deus abençoe. Um bom restinho de domingo para todos vocês.